Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Nós estamos pegando aqui um pouco da analogia de Saul e Davi. Saul era rei e Deus ungiu Davi. Claro que ele ainda era pequeno, nem ele esperava tudo isso, mas com o tempo ele foi se preparando e pelo menos isso aí é uma percepção minha. Existiu um momento ali, bem antes da morte de Saul, que eu acho que Davi já estava preparado para reinar e Davi já tinha que ter saído há muito tempo. Porém, Davi fugiu, foi perseguido, se escondeu e depois que Saul morreu e o seu filho também morreu na mesma batalha, ele voltou para reinar e ainda parcialmente porque tinha outro filho e depois que ele, enfim, se tornou unanimidade. A minha pergunta é que nossa aplicação para a vida eclesiástica hoje, se Deus levanta um pastor, isso é claro, às vezes em meio de igreja, do povo, porque ele tem liderança, o Espírito Santo fala através dele, ele tem um carisma que se espera de um líder, porém ele tem um teto e às vezes o pastor que está em cima dele acha que não é o momento. E muitos falam, olha, esperam que é um Deus que vai decidir, mas por vontade permissiva ou porque ele quer mesmo, porque nós sabemos muito bem que vivemos em talvez várias estruturas eclesiásticas diferentes, a gente entende, que na hora de um pastor entregar o cajado, se aposentar, se jubilar como queira, não é só a vontade de Deus que está na cabeça dele. Será que é o seu momento? Porque para mim a vontade de Deus é o tempo do povo da igreja, não é o tempo necessariamente do homem pastor. É como ele entende que aquele trabalho está sendo conduzido. Porque na hora de um pastor, dependendo da estrutura eclesiástica dele se jubilar, entram outros fatores em questão que ele joga. Por exemplo, poxa, se eu vim aqui, o pastor que vem vai me honrar, eu vou sobreviver, vou ter dinheiro, eu vou saber me sustentar. E os meus filhos que trabalham na estrutura da igreja, será que ele vai manter? E as visões que eu levantei, porque eu levantei aqui para a gente construir uma outra igreja, estão pagando. Será que o pastor que está vindo, ele vai dar continuidade? Então, várias coisas que estão também em voga acontecendo é colocado no pensamento para saber se é ou não é o momento dele sair. E às vezes esses fatores, querendo ou não, prorrogam o tempo que um pastor fica, talvez, num local. A gente sabe disso muito bem, conhece várias questões. Então, é só a vontade de Deus? Às vezes é duro a gente entender que a vontade de Deus foi, poxa, só quando Saul morrer que foi aquela vontade, então por que ele ungiu Davi tão novinho? Já era muito tempo, não era? Então não é só a vontade de Deus que entra em voga nisso, vamos dizer Davi assim. Mas Davi aprendeu muito com Saul. Perfeito. Ele aprendeu muito com a rebeldia de Saul. Com a rebeldia de Saul, exatamente, que é interessante. Ele a rebeldia foi no líder. A rebeldia de Saul ensina pra gente hoje. Tá? Por quê? Ensina, são dois exemplos paradoxais, Davi e Saul, nesse aspecto, mas a rebeldia de Saul ensina muito. Primeira coisa é que nós precisamos pensar, Deus me livre de um dia ouvir Deus falar que eu não quero mais falar comigo. Deus disse isso para Saul. Eu não quero mais. Você é rebelde demais. Eu não quero mais te ouvir. Isso ensina muito. Então, por mais altruísta que a pessoa seja, ele tem que ser pelo menos um pouquinho humilde para não chegar nesse nível. E Davi sabia disso. Davi foi aprendendo com isso. Mas vamos voltar àquilo que nós já tínhamos levantado, os colegas levantaram também, a integridade de Davi. Davi não precisava agir com as próprias mãos contra Saul. Ele sabia que acima dele, de Saul, tinha um Deus orientando tudo. Então Davi não foi covarde. Davi, uma coisa que Davi não era covarde. Mas era obediente. Mesmo. Uhum. Era obediente. Ele falou assim, Deus me colocou, eu vou aguardar Deus agir. Mas olha um aspecto interessante que o pastor Edson colocou, porque a gente só vê rebeldia de baixo para cima, né? E não de cima para baixo. Exato. Então, às vezes, se tem um líder que vê que já não é o momento mais dele, que passou por várias circunstâncias, mas se mantém lá por alguma razão, quem está sendo rebelde não é quem Deus chamou que está embaixo que tem que subir, é quem está em cima que não quer sair da frente. É uma coisa, interessante só para isso. completar uma linha de raciocínio, desculpa. Tudo bem, pode ficar à vontade. Eu quero só completar, porque para dizer uma coisa interessante, vamos trazer para o nosso contexto. Tá? Quando o pastor chega numa fase em que ele precisa deixar o ministério, não se iluda, se ele é alguém conectado com a vontade de Deus para o ministério e não para o ministério dele, são duas coisas diferentes. O ministério que Deus quer e o ministério, a parte daquele todo, foi ele usou, chamado Deus usou. Próprio, uhum. Tá? Mas ele precisa saber quando acabou a tarefa dele. Acabou a minha tarefa. Então eu vou me preparar, porque Deus já não fala para mim sobre o próximo passo. Então, é muito interessante quando você percebe que Deus não está te dando uma perspectiva longa como deu no passado.
Então, você sabe que aquele momento é um momento de reflexão, de agradecimento, de olhar o líder que Deus está colocando do teu lado, para ver se esse líder é íntegro, não é intempestivo, não é um Saul na vida, porque você quer o melhor para o reino de Deus. Mas também Deus pode colocar um líder rebelde se o povo estiver pedindo. Perfeito. Deus pode colocar um líder não íntegro se o povo estiver pedindo. Então as duas coisas têm que ser vistas. Olha, o povo está desse jeito e está chegando esse camarada, eu vou sair de perto porque eu não quero ser Parte disso aqui. águas de Meribá, eu não vou participar. Se a gente pensar em cima do aspecto da rebeldia de Saul, né, a gente vai ver uma tentativa que hoje, se a gente for transferir para algumas estruturas, é o homem tentar agarrar, né, aquilo que já perdeu. Então, assim, a rebeldia dele vem em cima de algumas palavras que o pastor também falou, de insegurança, uma série de aspectos, mas principalmente ele já sabia, porque Deus já viu rejeitado, como o pastor falou, Deus falou, se eu não quero nem mais te ouvir, então você já está fora, amigo. Então, assim, ele não apenas se rebelou contra a estrutura monárquica, né, mas ele se rebelou contra o próprio Deus contra o chefe. Então foi de fato também de baixo para cima, entendeu? Ele que manda, né? Entenderam? Então, assim, às vezes o ser humano, quando ele de fato, quando ele percebe, né, que já perdeu a unção ou o tempo, a carreira que foi Não é necessariamente a proposta, unção, mas ele falou que eu achei. A visão do próximo passo. Isso é fantástico. Foi proposta, já finalizou. Porque para uma liderança, unção os dois vão ter. Aquilo que a gente está falando. Porque Deus levantou. Eu acredito que nas estruturas de igreja hoje, 98% foi Deus que levantou. Mas eu digo a unção... Mas não é só porque Deus levantou que você tem que estar lá. Às vezes é questão de liderança, não é só unção, porque todo mundo que está pastoreando com você também tem unção. É questão de visão do próximo. Mas eu digo a unção. Falar em visão. Porque fala de unção. Não, mas ele então. Todo mundo tem unção. A unção no aspecto de como era um Você falou a palavra. Porque a unção é difícil de você medir. Não tem unção. Não é a unção. Vamos lá, que vai preparar hoje um novo líder de uma congregação, de uma igreja, de uma denominação. É a visão de futuro. Já que ele já chegou àquele posto de um grande pastor, ele é ungido. Essa é a palavra, é a visão. A visão tem que permanecer do reino, não a visão do reino pessoal. Do próprio, claro. Mas a gente falando o André no falou aspecto de visão, gostaria só de falar uma coisinha. Falou de visão, quero falar de cegueira, né? Porque Saul estava tão cego que até o filho dele, Jonatas, tinha visto que Deus já tinha escolhido um outro homem, né, e ele ainda queria permanecer no lugar. Às vezes o problema passa pelo egoísmo, né? O André estava falando, estava lembrando de um outro autor muito interessante, que nos faz ver que Davi ele foi um belemita, pastor de ovelhas, um jovem que aprendeu a guerrear lutando contra urso, leão, enfrenta um Golias, se torna profeta, cheio do Espírito Santo, poeta, né? Quer dizer, o indivíduo tinha currículo, né? Músico, 73 salmos. Este era o rei que Deus escolheu. Só que Saul não conseguia enxergar isso. Aí eu me lembro, André, de um filósofo chamado Guy van der Beek, que ele fala algo interessantíssimo. Ele fala do essencializar-se. Que muitas vezes Deus quer essencializar uma outra pessoa numa liderança. Ele não fala em Deus, mas ele fala fazendo uma comparação entre o Sol e a Lua. Quando a Lua ela sai de cenário, o Sol ingressa, né? E às vezes nós vemos pessoas que querem permanecer e estão impedindo o Sol de brilhar, entendeu? Quer dizer, não deixam que o outro essencialize a vontade de Deus naquele contexto. E atrasa o tempo das coisas, porque o Sol e a Lua tem a ver com o tempo, e atrasa o tempo. Eu entendo que o ideal, para mim, na minha visão pessoal, o ideal é a coexistência dos dois. Porque eu acho que vai ser a maior felicidade para mim, passar o ministério, eu acho que não está longe, 70 anos, passar o ministério para alguém ungido e dar apoio a ele, humanamente falando, por causa da questão da experienciação. Perfeito. Cuidado, esse caminho transição, você né? pode entrar, mas então eu acho que isso é fantástico. Eu presumo que aconteceu isso com Moisés e Josué, porque Josué viu coisas que Moisés estava passando, que serviu de muita experiência, tanto assim
que quando ele pegou o reino, a primeira coisa que ele fez foi dar uma parada em Gilgal e chamar os anciãos. Então, desprezar os anciãos é um perigo. Eita, É um Deus, perigo. tá forte isso aí, tá muito bom o debate. Desprezar a experiência é um perigo. Assim como o ancião rebelde à vontade de Deus é perigoso. Então as duas coisas têm que coexistir. E tem que ter um certo A equilíbrio. prudência Multidão dos de- conselheiros, a sabedoria, né? Exatamente. Vamos para um rápido break, depois a gente volta. Pastor, segura esse pensamento, solta aí no próximo break, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Acho que já vai ser o último bloco do Antenados de hoje. Nós vamos falar um pouco mais também sobre um homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele cometeu um pecado gravíssimo, a gente falou aqui no início, mas ele continua sendo um homem escolhido por Deus. Por quê? Como é que Deus entende as nossas quedas e o nosso levantar? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.